Olá, gente. Bom dia. Aqui é o presbítero Walter. Mais uma vez, quero agradecer a Deus por mais esse momento que Deus nos concede, por tudo que Ele tem nos permitido. Quero agradecer a Deus pela tua vida e pela vida dos teus familiares, de todos nós, pela vida de cada um que está contemplando esse dia de hoje. Quero saber como você está na presença do Criador, na presença de Deus, o nosso grande Rei. Se você está feliz, se você tem sido grato a Deus por tudo que Ele tem lhe proporcionado. Hoje está um dia de domingo, muito bom. O clima aqui na nossa região o sol está quente, mas venta muito. Sempre está ventando, porque a gente aqui mora mesmo no pé da serra, sempre atrai um pouco de vento. Tá bom, gente? Como você está? A minha alegria é a tua alegria. Se você estiver feliz, eu também vou estar feliz. É como a Bíblia nos manda e fala para nós: alegrais com os que se alegram e chorar com os que choram. Por isso que eu pergunto se você está feliz. Porque para mim, a minha felicidade só é completa se você também estiver feliz. Amém, meus amados? Hoje é mais um motivo especial de agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Nós tivemos aí um dia especial dedicado às mulheres, né? Eu quero desejar que todas as mulheres do mundo tenham não só esse dia, porque é muito fácil a gente falar só no dia das mulheres, parabenizá-las só no dia, porque o dia da mulher é todos os dias. Todo dia é tempo de nós fazer elogio a essas mulheres, essas guerreiras, a qual vieram para a terra, foram criadas, né, por Deus, para ser companheira dos esposos e para que os esposos também sejam companheiro, ambos sejam companheiro um dos outros. Que elas sejam mais amadas, que os homens vejam que precisa das mulheres e que as mulheres precisam dos homens e que sejam todos unidos, se amem e se complete. Que Deus abençoe todas as mulheres do mundo inteiro. Amém? Meus amados e minhas amadas, antes de nós começarmos a falar alguma coisa a respeito da palavra de Deus, eu quero te convidar para nós fazermos uma oração e logo mais depois, se você assim puder, depois da oração, abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 46 até o 50, para nós falarmos a respeito da família de Jesus. Amém? Deixa tudo o que você está fazendo hoje, dia de domingo, se você estiver em casa, junto com a família, junta a família na mesa, no quarto, na sala,
para fazer uma oração, ligando o teu pensamento ao Criador e agradecendo a Ele por Ele ter enviado seu Filho para morrer na cruz por nós. Sabemos que para nós estarmos hoje bem, para nós estarmos hoje existindo, alguém teve que pagar um grande preço para nós estarmos aqui. Eu gosto de falar para as pessoas que quem era para estar naquela cruz, naquele madeiro, não era Jesus, era eu, era nós. Mas Ele, por nos amar tanto, Deus, por ter um amor tão grande por nós, enviou seu Filho para sofrer por nós, porque Ele sabia que nós não iríamos suportar o que Jesus suportou. Mesmo Jesus sentindo angústia, mesmo assim, Ele permaneceu até o seu último suspiro nos amando. Que a Bíblia fala que Ele se angustiou, Ele sentiu angústia. Quando Ele vai para o Monte das Oliveiras orar com alguns discípulos, que pede para eles ficar num lugar determinado por Ele, e Ele segue, mas antes dele deixar, quando Ele foi entrando no Monte das Oliveiras, Ele falou desta forma: a minha alma está angustiada até a morte. Então a angústia, a tristeza, vem desde o princípio, desde do princípio que já tinha angústia, tristeza, porque nós vemos aí o nosso mestre falando sobre essas coisas. Mas a angústia dele toda, eu creio, pelo que eu entendi, é que ele estava fazendo tudo isso por nós, mas mesmo assim, nem todos agradecem a ele. Todo mundo quer ser família de Jesus, mas não é bem assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entram no reino do céu. A palavra não é maneira, é pesada. Mas o pai que ama o filho, ele corrige. Por isso que Jesus fala desta forma no capítulo 7 de Mateus, ele diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entra no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Capítulo 8 de Mateus. Capítulo 7, bem dizer. Capítulo 7, versículo 21. Fala que nem todo que diz Senhor, Senhor, entra no reino do céu. Então, temos que entender que nós dependemos de Jesus, somos dependentes e dependemos dele. Antes de nós existir, antes de nós nascer, antes do seu pai, do vosso pai, do meu pai, nossos avós se conhecer, mas Jesus já estava pagando um preço alto para nós estarmos aqui. Não foi outra pessoa que pagou esse preço, a não ser Jesus. Por isso que eu te peço, junta teus familiares, teus filhos, teus irmãos, os que estão na sua casa visitando. Se chega
e chama eles e diz: vamos orar ao nosso Deus para que Ele nos dê um dia feliz. Amém? Vamos orar? Começamos a orar a oração mais conhecida, que é o Pai Nosso. Ora comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Amém. Teu é o reino, a glória, a força e o poder, e a misericórdia e a compaixão. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te pedir encarecidamente pelos meus irmãos, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, que neste momento, não sei que hora ou quando, mas vão ouvir, assistir e querer saber a respeito da tua palavra, Senhor. Por isso que eu te peço, nesse domingo, abençoa essa família, abençoa esses irmãos, abençoa esse pai, abençoa essa mãe, faz com que esse casal seja agraciado por ti, entra na vida deles, fazendo com que eles consigam que todos os seus desejos sejam realizados conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. Pai, nesse momento eu quero te apresentar aqueles que se encontram nas Cracolândia, aqueles que se encontram, Pai, de uma forma tal que muitos deles não sabem mais nem o nome deles, não sabem, tão vivo, mas é como que não tivesse, Pai. Anda como um zumbi, como um vivo morto. E só o Senhor entrando nesta guerra para tirar eles dessa escravidão. Pai, nesse momento eu te peço, escuta a oração daquela mãe, daquele pai, daquele irmão, daquela irmã, daquela família, que nesse momento está de joelho clamando por eles, Pai, enquanto eles estão ali naqueles lugares horríveis, jogados ali na sarjeta. Muitos deles nem voltam mais para casa porque lá mesmo morrem e são enterrados como indigentes. Pai, tem de misericórdia, porque a tua palavra diz que todas as almas são tuas e eu creio. Entra nesta luta, Senhor. Escuta as orações de teus filhos, tuas filhas, daqueles que te pedem pelos seus familiares, Senhor. Senhor, também entra, Senhor, na luta daqueles que estão depressivos, que estão passando por momentos difíceis em vossas vidas e não sabe o que fazer, direciona eles para que eles vejam que em ti, Senhor, e na tua palavra eles alcançarão misericórdia e alcançarão descanso para as vossas almas. Ó Senhor, vai neste momento nos hospitais, vai, Senhor, lá, entra com cura, entra com, Senhor, com libertação, salvação de almas, porque todas as almas são tuas, Pai. Pai querido, Pai amado, no lar em que estiver agora confusão, que estiver com briga, que estiver com contenda, que o Senhor entre, Senhor, trazendo a paz até estes lares, unindo famílias, Pai. Pai, nesse momento eu quero te suplicar por aquele pai de família que está preocupado por não ter o que dar aos seus filhos como alimento, porque está desempregado, porque está, Senhor, morando na rua, foi jogado,
foi expulso do lar em que morava porque não conseguiu pagar um aluguel. Pai, nós sabemos que as coisas estão ficando difíceis, mas o Senhor tem poder para abrir porta, para salvar vidas, para libertar, e o Senhor faz com que as coisas aconteçam mesmo sem a gente esperar. Temos a esperança em Ti, Senhor, de um dia melhor, de um momento melhor. Pai, todas essas coisas eu te peço, abençoa todos os teus filhos na face da terra, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, abençoa. Amém. Amém, meu querido e minha querida. Nós sabemos que cada dia que se passa, as coisas vão ficando mais difíceis. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas: nenhum homem na face da terra, ninguém pode fazer nada para melhorar ou para acabar com a fome, ou para acabar com a guerra, ou para acabar com a contenda, ou para salvar as pessoas. O único que pode fazer com que tudo isso aconteça é o Criador. É o Criador. Nenhum de nós pode ter esperança em homem algum. Porque o homem, nós homens, nós falhamos, somos cheios de falha, cheios de defeito. O único que a gente devemos nos espelhar nele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele, nós não encontramos falha, porque não tem falha nele. Mas se nós formos olhar para nós mesmos, percebemos que somos cheios de falha. Por isso nós temos que sempre estar observando o que vamos falar, o que vamos dizer, para onde vamos e o que vamos fazer. Porque ninguém na Terra, muitas das vezes tem pessoas que confiam, eu não gosto nem de política, mas tem gente que confia em político tal, e fica dizendo, se fulano fosse, se ciclano fosse, do jeito que está ou que é, continua ou continuaria pior. Porque quando esses homens estão no poder, eles esquecem de onde vieram, quem eles eram e o que prometeram. Porque nenhum governante governa só. Por mais promessa que esses homens façam, não confie, porque eles não governam só. O único que governa só é Deus. Agora, o que Deus determinou, acontece. O que Deus falou, está falado. O que Ele disser, assim seja feito, será feito. Mas não eu e nem você. Por isso que o único que nos dá garantia é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele sim pode determinar o que seja e será. Não adianta você querer ficar esperando em homem, nem filho de homem. O único que pode nos ajudar é Jesus Cristo. Ele é o único que nos garante e tem a certeza para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Amém? Vamos falar a respeito da família de Jesus. Muita gente, muitos de nós, queremos dizer e queremos ser família de Jesus. Certo? Nós fomos criados por Deus.
fomos criados por Deus. Mas as circunstâncias da vida do dia a dia e das atitudes que nós tomamos, nós mesmos se distanciamos de Deus. Não foi Deus que se afastou de nós, mas nós nos afastamos de Deus. Tem uma parte na Bíblia que Deus fala: enquanto estiver comigo, eu estou convosco, mas quando vós me deixar, eu também vos deixarei. Então aqui fala a respeito de família, da família de Jesus. É muito fácil eu ou qualquer pessoa dizer que é temente a Deus, dizer que crê em Deus, mas o difícil é você mostrar que você é verdadeiramente uma pessoa que crê e é apaixonado pelo Evangelho, apaixonado por Jesus, por Deus. É difícil você encontrar uma pessoa que fale realmente estas palavras, que só Deus é quem pode fazer com que as coisas melhorem, fazer com que as coisas dê certo. É só Deus. Ele enviou o seu Filho para nos mostrar como devemos viver. Observe que nós temos narrativa, textos escritos na Bíblia de muitos homens que foram obedientes a Deus, homens que foram tementes a Deus. Como a Bíblia fala de um homem que era segundo o coração de Deus, todo mundo sabe da história de Davi, da narrativa da história de Davi. Mas mesmo assim, com tudo isso, Davi falhou. Outro também, que era um homem que falava com Deus, que quando ele clamava, Deus se fazia presente e falava com ele, que foi Moisés. Outro também que falhou. Quando João estava na ilha de Patmos, João Evangelista estava lá na ilha de Patmos, e ele fala a respeito dessas coisas. Fala simbolizando no momento dos 7 selos, de abrir os selos, de escolher um para vir cumprir aquilo que todos os homens que foram separados não cumpriram. Existem muitas pessoas, muitos pastores, muitos homens, dizemos assim, que Deus não tem mais negócio com eles. Foram esquecidos de Deus. E Deus esquece, mas Deus não mata. Deus não fere. Deixa ele viver a vida dele do jeito que ele quer viver. Porém, tapou a sua visão para não enxergar a verdade. Tapou os seus ouvidos para não ouvir a verdade. Tapou as suas narinas para não sentir o cheiro da podridão da mentira. E ele vai permanecer até o dia do seu último suspiro, praticando aquilo que ele mesmo determina
e deixando a palavra de Deus de lado. Ora, nós sabemos que o Evangelho é Deus falando para nós, para a nação. Deus nos ensinando desde o princípio que Deus nos prepara e nos ensina como nós devemos nos preparar para enfrentar as batalhas que vêm no dia seguinte. E nós vemos na narrativa dessas palavras, dessas histórias, desses capítulos que foram escritos, quando essas coisas aconteceram, como mesmo Saul foi rejeitado por Deus, mas ele continuou ali como rei até o momento em que Davi estava pronto para assumir. Moisés seguiu com o povo até chegar e ele ainda viu a terra prometida, mas não entrou. Nesse momento eu quero falar para você que você pode escolher o caminho que você quiser. Mas presta atenção no caminho em que você quer seguir, se realmente é esse caminho que vai te levar até os pés do Senhor, que vai te levar até a presença do Criador, ou vai te afastar sem você perceber. Porque muitos estão deixando a essência da palavra de lado. Mas essa desconfiança é desde o princípio, que se nós formos observar, quando aquele homem, Tomé, mesmo andando com Jesus, mas ele fica indagando com Jesus para ver se realmente Jesus era o Filho de Deus e representava Deus e estava ali como um Deus. Ele vendo Jesus fazer os milagres, ele vendo Jesus fazer com que as coisas fluíssem, acontecessem. Da mesma forma, os homens estão achando dificuldade, estão procurando o caminho mais fácil. E agora cresceram os seus olhos, querendo enriquecer rápido, mais fácil, e escolhe um caminho de engano. Porque nós sabemos que nada se consegue com facilidade. Nós sabemos que as coisas só acontecem quando nós entramos na peleja para pelejar. E antes de entrar na peleja, pedir ao Senhor que Ele seja o nosso guia. Então tem muitas pessoas, muitos seres, muitos homens, que já estão esquecidos por Deus. Portanto, assim, desvirtuaram e saíram da presença de Deus. É muitos. Nós fomos observar, tem muitas pessoas que quando percebe que se afastaram do Criador, fica tão desesperado, não sabe mais o que fazer e fica dando ouvido ao inimigo, e muitos deles tiram a própria vida. Mas sabendo eles que se voltar atrás e clamar ao Senhor, Ele está pronto
para nos perdoar. Então, o que eu quero dizer para você, não saia da presença de Deus. Ande sempre com a verdade. Se na sua congregação só tem 5 pessoas, pregue a verdade para essas 5. Se tem 1000, pregue a verdade para essas 1000. Se não agradar a todos, você não está aí para agradar ao mundo. Você está para salvar o povo do mundo. Não é para agradar. Nós não nascemos, não fomos escolhidos para agradar as pessoas. Nós fomos escolhidos para pregar o Evangelho. E se nós procurarmos outro caminho, nós vamos errar. Se nós procurarmos outros caminhos, nós vamos ser taxados e levar a fama de ladrão. Mas como pode, presbítero, você falar isso? Olha, está escrito na palavra de Deus. Aquilo que eu acabei de falar para você. Dos homens que foram escolhidos por Deus para andar na verdade. Mas eles fracassaram. Tem pessoas que abrem uma congregação e passa 1 ano, passa 2, ele não vê fluir, não vê acontecer muita coisa. Aí ele tem uma ideia de começar a fazer algo diferente para encher a congregação, para que ele venha ter êxito com dinheiro. Quanto mais pessoas, mais dízimo e mais oferta. Como diz um ditado da gente que cria animal, que cria gado, tem uns colegas que dizem quanto mais vaca, mais bezerro. Então, quanto mais gente, mais dízimo. Aí eles começam a trazer para dentro das congregações algo que não pertence a Deus. Antigamente era uma briga. Quando eu me converti, eu tinha 17 anos. Era uma luta para as coisas, os presentes do mundo, não entrar dentro das congregações. Mas agora é diferente. Em vez de a congregação se afastar do mundo, agora o mundo está dentro da congregação. Vocês estão entendendo o que é que eu quero dizer? Práticas que não agradam ao Senhor, coisas que não agradam aos olhos do Criador. E não adianta ficar com raiva, ficar zangado, porque a Bíblia está aí para nos advertir. Não, a congregação é lugar de adoração. E aqui fala a respeito daquilo que eu falei para vocês. Jesus Cristo está falando aqui, no capítulo 10 de João. Evangelho de João diz assim, na verdade vos digo, que todo aquele que veio antes de mim, que todo aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas subir por outra parte, é ladrão e salteador. Então todos que vieram antes de Jesus não praticaram, não cumpriram o que foi entregue a eles. Não cumpriram o que o Senhor determinou para eles.
E o Senhor determinou para mim e para você algo muito importante, que o povo esqueceram, a nação, o mundo esqueceu. Agora é cada um por si. Agora é esqueceram que temos raciocínio, estamos agindo da forma ao contrário. O mais forte destruindo o mais fraco. O mais forte querendo engolir o mais fraco. E não é querendo, é engolindo. O mais forte querendo destruir o mais fraco. Para tomar aquilo que o fraquinho tem, para crescer aquilo que o forte tem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mudou. Que nós vemos na selva, é assim. Eles, por não ter raciocínio, são irracional. Aí lá o mais forte se alimenta do mais fraco. Pode ser da mesma espécie. Que o leão, quando ele está com fome, se ele pegar um filhotinho de outro do leão, ele come. Qualquer animal. Então, da mesma forma, se encontra agora o mais forte destruindo o mais fraco. É o que nós vemos. Esqueceram da palavra-chave que Jesus fala para todos nós, que é uma palavra muito falada por a nação, mas não é cumprida. Os mesmos que falam, muitos não cumprem. Quando Jesus diz aqui na sua palavra, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Uns aos outros. Então Jesus está dizendo: amai. Uns aos outros. É o que Jesus determina na sua palavra. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus falando novamente. Mas o que acontece é que esqueceram que nós fomos escolhidos para representar a Deus, representar Jesus na terra. Amém? Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Agora eu te convido para nós falarmos a respeito do que é a família e quem são a família. Quem é a família para Jesus? Aqui diz aqui, ó, no capítulo 12, versículo 46, diz assim, ó, em cima diz a família de Jesus. E aqui diz assim: e falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhes.
Jesus falando com a multidão, ensinando a multidão. E a mãe dele, o pai dele e os irmãos estavam do lado de fora querendo entrar, o mandando chamar Jesus. Olha a importância da palavra. Jesus estava pregando para o povo, falando com o povo. De repente alguém chega e diz para eles, como está escrito aqui, ó. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que queres falar-te. Quer dizer, alguém veio primeiro e fala para Jesus. Jesus, aí fora está tua mãe e teus irmãos. Estão querendo falar contigo. Olha a importância da obediência. Jesus Cristo podia colocar ali num canto o livro em que ele estava falando, estava lendo, aquela parte ali onde estava escrito, ele poderia colocar lá e correr para fora para falar com sua mãe, seu pai e seus irmãos. Mas Jesus não fez isso. Por que ele não fez? Porque ele estava fazendo algo que para ele era mais importante. Para ele era mais importante permanecer falando para aquele povo a respeito do Criador, da bondade do Criador e o que aquele povo poderia fazer para obter o perdão de Deus e para obter um cantinho para descansar a sua alma. Mas ele poderia, que era a mãe dele, que estava chamando. Ele poderia parar e ir atender. Mas o mais importante para você entender, quando você estiver ministrando a palavra, falando a respeito da palavra, não deixe que nada tire o foco, que nada faça com que você pare para atender alguém, para falar com alguém, para resolver outra coisa, por mais que seja bom para você materialmente, mas o bom para você é aquilo que você está praticando espiritualmente. Então Jesus permanece ali, não deu ouvido àquela pessoa, àquele mensageiro que veio trazer aquela mensagem, que estava ali fora, a família. Não era porque Jesus não amava a família, não. Ele amava a família, por isso que ele estava ali falando para as famílias, falando para o povo sobre o amor. E por que a mãe dele não estava lá dentro? Nem o pai, nem os irmãos. Eles tinham o livre-arbítrio para entrar, tinham a liberdade de entrar, mas ficaram lá fora. E Jesus permanece ensinando. Não parou. E diz aqui na palavra
que essa pessoa chega, fala que eles querem falar com ele, mas ele permaneceu pregando. E porém ele, respondendo, disse aos que lhes falava: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. O que é que Jesus quer dizer com isso? Você vai ver no versículo mais abaixo. Jesus para e vê, ouve a insistência daquele portador que estava ali, o mensageiro, falando para ele: Jesus, para o que tu está fazendo, eu creio. Não está escrito, mas vamos entrar Jesus, para o que está fazendo, que tua mãe e teus irmãos, teu pai estão ali fora e querem falar contigo de qualquer jeito. Ele não parou. Ele continuou. E quantas coisas tem feito você parar de levar a mensagem? Quantas pequenas coisas sem ter nada a ver para você, lhe enganando, às vezes mostrando algo a você que você pensa que é melhor parar aquela pregação, parar de falar a respeito de Jesus, parar de falar a respeito do grande amor do Criador, de Deus, para ir atender chamado de alguém, de A ou de B, ou falar algo diferente daquilo que você está fazendo, para tirar você do foco da palavra. Uma certa vez está escrito na palavra de Deus, Jesus ia passando e chamou um dos que acompanhou ele, foram seus discípulos, para seguir ele. Vem, me segue. Ele vai e tinha morrido alguém da família dele. E ele disse: mestre, depois que eu enterrar, aí eu vou até a ti. Jesus usa um termo de uma palavra que ele diz assim: segue-me, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Você sabia que tem gente vivo e está morto? É a palavra que diz. Aquele que não crê no Pai, no Filho e no Espírito. Aquele que não crê de jeito nenhum, não acredita que Deus é o nosso Criador. É uma pessoa que não acredita na palavra de Deus. É um morto-vivo. Foi assim que Jesus comparou que aquelas pessoas, mesmo que Jesus chamasse, nem todos iam seguir. Mas Jesus se agradou daquele homem. Então Jesus aqui ele está nos dando o exemplo. Não pare de pregar a palavra. Não pare de trazer a mensagem em que você está falando para o povo. Por nada. Não deixe que ninguém tire o foco de adorador de você. E aqui Jesus responde para estes, a qual
vieram trazer a mensagem e diz, e fala-lhe, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendeu a mão para os seus discípulos e disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que faz a vontade do Pai que está no céu, este é meu irmão e minha. Esse é meu irmão e minha mãe. Qualquer que faz a vontade do Pai que está no céu é considerado irmão de Jesus. Foi isso que ele quis falar. É considerado a família de Jesus. A família de Jesus. Se você é família de Jesus, você vai permanecer na palavra de Jesus, mostrando ao povo que você é da família de Jesus. Jesus, ele fala na sua palavra, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizer isto que eu vos mando. Eu sou família de Jesus, eu sou de Deus, e pratica a iniquidade, o mal. Vive defamando, vive matando, vive praticando coisas horrendas. Querendo engolir o mais fraco que você, querendo passar por cima do mais fraco. Está tomando o lugar dos animais. Jesus Cristo, ele nos adverte, ame uns aos outros. Para ser família de Jesus, tem que estar como ele fala. Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todos aqueles que estavam ouvindo a palavra. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. E o bom é que escute e pratique. Seja prudente. Como está escrito, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho a lei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A sua casa é edificada em quê? Na areia ou na rocha? Porque se for na areia, qualquer coisinha você vai cair. Você vai tombar, vai cair, vai ser grande a sua queda. Mas se você construir na rocha, pode vir vento, tempestade, não vai te derrubar, nem destruir a tua casa. Quem constrói com facilidade na areia é o preguiçoso que tem preguiça de cavar a fundação. Faça a sua construção na rocha. Construa na rocha. Pregue a palavra verdadeira, a qual Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe Ele, de Salvador. Não existe outro Salvador.
santo fulano, santo ciclano, santo nenhum salva. Quem salva é Jesus, Jesus, Jesus. Ele é o Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Não se engane. Não deixe que ninguém lhe engane. Seja cauteloso. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus possa te abençoar grandemente. Faça com que venha fluir uma fonte de sabedoria para que você venha mergulhar na sabedoria divina. Amém? Te convido para orar e agradecer a Deus pelo término desta gravação. Guarda na mente que só existe um que pode nos salvar. É o Criador, seu Filho, que ambos são um, como Jesus falou. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te dou, Pai, por tudo quanto o Senhor tem falado conosco através da tua palavra. Graças te dou pelos teus filhos e filhas que estão lá do outro lado escutando, que vão escutar, que vão ouvir, que eles entendam. Guarda a tua palavra, pratique e faça com que o amor venha fluir dentro dos nossos corações e abençoa todos eles, por onde eles andar, onde estiver, livra da bala perdida, livra do laço do passarinheiro, livra do homem sanguinário, livra de toda tempestade e de todo mal, e livra de toda sombra negra que venha contra os teus filhos e filhas. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Que Deus possa te abençoar, Deus possa te guardar, te escreve, comenta, compartilha, segue o que o teu coração pedir. Cheiro no coração, seja fiel, seja grato a Deus por tudo. Cheiro no coração e até o próximo vídeo.